Olá pessoal, aqui é o Amaury do canal Codificando, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de SQL. Apesar de ter dado uma demorinha, o curso vai continuar, fiquem tranquilos. A minha intenção é fazer vídeos semanais, não vou prometer agora de início, mas a minha intenção e minha meta é chegar a vídeos semanais e vai dar certo. Então vamos lá. Na última aula a gente aprendeu a como instalar o MariaDB barra MySQL, né, que são praticamente a mesma coisa. A diferença é que o MySQL é da Oracle e o MariaDB é a versão free. A gente aprendeu a instalar no Docker, a configurar, instalar o root e utilizar o SQL Pro no macOS. Né? Lembrando que você pode utilizar em qualquer sistema operacional, com qualquer ferramenta. O Docker funciona no Mac, no Linux, no Windows e por aí vai, beleza? Recomendando também aqui, a gente acaba recomendando o MySQL Workbench, que é uma ferramenta da própria Oracle, muito boa para fazer esse tipo de operação, mas lembrando que vamos utilizar aqui o SQL Pro, porque eu estou utilizando o Mac e é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia, tá certo? Vamos então para a mão na massa. Estou aqui com o meu Docker rodando, ou seja, o Docker já está funcionando aqui na porta 3306. Estou aqui com o meu SQL Pro. Vou vir aqui no Docker local. Beleza. Consegui aqui conectar. Vou criar um novo banco. Aqui, base de dados, adicionar base de dados. Base de dados seria database em inglês, certo? Porque muitas pessoas ficam presas à parte do idioma em português, mas eu não recomendo que você aprenda as nomenclaturas em inglês. Porque quando você for pesquisar, normalmente nas documentações oficiais vai estar em inglês. Aqui está adicionar base de dados, mas lembre-se, esse base de dados é o database. Vamos adicionar uma aqui. Vou criar aqui ela com o nome de aula codificando. Lembrando que não é bom você colocar espaço no nome de tabela, nome de banco de dados e por aí vai, beleza? Aula underline codificando e nem acentuação, caracteres especiais jamais. Vou manter aqui aula underline codificando, adicionar, beleza? Estamos aqui com nossa base limpa, ela não tem nenhuma tabela. Vamos criar uma nova tabela. Posso vir aqui nesse maisinho e já coloco o nome da tabela. É o jeito que a gente cria aqui no SQL Pro. Lembrando que cada ferramenta vai ter um jeito, um passo a passo, e dependendo até faço um vídeo de como utilizar ferramenta mesmo do MySQL Workbench, tá certo? Vamos criar aqui uma tabela de linguagens. Vamos fazer uma tabela onde a gente vai lançar linguagens de programação. A gente vai colocar o nome dela, a data de criação e basicamente só. Um ID. Dica: sempre que você for criar uma tabela, crie um ID. O ID é um identificador único. Normalmente ele é sequencial, assim, por padrão das ferramentas de SQL. Aqui a gente vai criar uma tabela com ID normal. O campo vai chamar ID mesmo, de identificador. Vou colocar aqui linguagens. Certo? Colocar aqui para ele herdar a codificação do próprio banco de dados. Esse Swedish aqui, que é sueco, né? Ele está aqui porque o Swedish ele funciona com caracteres especiais muito bem, mas a gente pode pôr muito bem o TF8 também, certo? Mas nesse caso aqui, como é o padrão que já está na ferramenta, eu vou manter. Vou adicionar a tabela de linguagens aqui, beleza. Ele já me retorna a estrutura da tabela, que está aqui, ID int 11. Int é um campo inteiro, é um campo numérico, só que ele não é um campo, como se diz, com precisão. Por exemplo, se eu fosse colocar um campo para dinheiro, ele seria float ou numeric, porque eu queria ali colocar às vezes 10 e 50, 55 e 70. Esse quebradinho o int não tem, beleza? Ele é um número inteiro sem quebra. Esse campo a gente vai colocar ele como autoincremente aqui no extra, como vocês podem ver. Esse autoincremente é o que eu falei para vocês da questão do identificador único. Ele vai, a cada insert, ele vai inserir um novo ID. Por exemplo, eu inseri aqui na tabela de usuários, Amaury, número 1. Maria, automaticamente ele vai colocar Maria, número 2. Ele vai adicionar ele vai incrementar o número nesse identificador. João, 3, Joaquim, 4 e por aí vai. Cada insert novo, ele vai inserir com um novo ID, beleza? Tem um carro de som passando aqui, deixa eu só conferir se não está saindo na gravação, só um minutinho. Beleza? Por sorte as interferências externas não estão saindo aqui. Vamos continuar a aula. O que vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou adicionar um campo
com o nome, um campo com a data de criação. E lembrando que a gente vai fazer um CRUD, mas esse CRUD vai ser totalmente por ferramenta. É para vocês entenderem como funciona a questão de utilização mesmo do SQL. Eu não vou entrar aqui no mérito de select, comandos e por aí vai. Os comandos a gente vai aprender na próxima aula, que eu vou fazer uma aula de comandos mesmo, como criar uma tabela na unha e por aí vai, beleza? Lembrando que o CRUD significa Create, Read, Update e Delete, ou seja, ele é todo o ciclo de informação que basicamente um sistema tem, que é a criação, a leitura, a inserção e a deleção. E a gente vai fazer tudo isso aqui pela ferramenta, certo? O select basicamente é bem simples. A gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou criar aqui um novo campo, só dei 2 cliques, ou você clica no maisinho aqui embaixo. Ele já até deu um erro aqui falando que eu não posso criar tudo em branco, né? Vou descartar a alteração. Mas vamos aqui, clico no maisinho e vou colocar aqui o nome. O nome, ele não vai ser um número, certo? Ele vai ser algo que é uma string, por assim dizer. E essa string precisa ter um tamanho e ela vai ser um varchar. Existem 2 tipos de string no SQL comumente. Aliás, 2 não, 3. Existe o char, que é quando você quer criar um campo que ele tem um tamanho fixo. Por exemplo, um campo de sexo, que vai ter masculino, feminino, indefinido, não informado, né? Aí você pode colocar só assim, M, F, N, vai ser um caractere apenas. Para ele ficar menor no banco de dados, a gente pode colocar ele como char 1, porque ele sempre vai ter o tamanho 1, certo? Mas no nosso caso, como vai ser um nome, ele vai sempre variar, ele pode ser menor, maior e por aí vai. Nesse caso, a gente vai na métrica do maior. Ou seja, eu vou colocar aqui um varchar 100, porque imagino que nenhum nome de linguagem vai passar de 100 caracteres, né? Mas o padrão que eu recomendo é um 80, mais ou menos. Mas eu vou colocar 100 aqui para fins de teste mesmo. Varchar, e no tamanho, vou informar aqui 100, beleza? Aqui, no extra, eu não vou colocar nada. O padrão dele vai ser nulo, porque se eu quiser inserir um nulo, ele até pode. Mas eu posso vir aqui no padrão e mudar isso. Vou criar um outro campo aqui, data, criação. Esse campo é um campo de data. Eu posso criar ele como varchar? Posso. Posso até criar ele como char, porque a data vai ser 4 caracteres do ano, tracinho 2 do mês, tracinho 2 do dia, né? Ou seja, vão ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres ali. Mas eu não quero que ele seja um string, porque eu quero poder manipular essa data, formatar ela no nosso padrão, né? Porque o padrão que se insere no banco de dados, normalmente é o padrão americano, e eu não recomendo que você troque isso de forma alguma, porque a maioria dos sistemas utiliza isso desta forma, beleza? Então vamos criar aqui um campo, date, né? Existem 2 tipos, o date, aliás, 2 não, existem vários, mas os principais é o date, que é só a data, o date time, que é uma data com a hora, minuto e segundo, e tem também o timestamp, que ele utiliza um timestamp que é como se fosse um número bem grande que representa, né, um número que faz a representação da data em formato numérico. Se eu não me engano, todas as datas de 1969 para cá. Aí é a diferença em segundos de lá até hoje, beleza? Vou colocar como date, porque eu não preciso, né, na data de criação de uma linguagem, tá informando o horário. Eu nem sei o horário. Ele tá aqui um date. E o padrão, eu vou deixar aqui null também, beleza? Inicialmente vai ser essa tabelinha, ela vai ter um ID, que é o identificador da nossa linguagem, um nome, que vai ser o nome escrito mesmo por extenso da nossa linguagem, a data de criação. E como eu disse, os campos de texto tem também uma forma de você colocar um texto bem grande, que é o text. O text serve, por exemplo, se você vai criar um post num blog. O text seria aquele texto corrido do blog, que é um texto bem grande mesmo, sem uma limitação muito grande aí. Provavelmente ele vai ter uma limitação que pode até variar do MySQL para um SQL Server, para um Postgres da vida. Porém, é um tamanho muito grande, você pode ficar tranquilo que você vai escrever, pode atacar até HTML lá dentro, que vai estar tudo certo, beleza? Então aqui nossa tabelinha linguagens, ID, nome, data de criação, beleza, já está criado. Se eu venho aqui em conteúdo, você pode ver que está vazio, né? Essa, já na teoria, é a parte do read, né? Que é um select. Vou aqui inserir um registro. O ID eu não vou colocar. Nome, vou colocar PHP. A data de criação, vamos pesquisar para colocar, né? E já vou mostrar que se eu colocar nulo, ela vai ficar nulo, né? Cliquei fora, o que aconteceu?
No PHP já ficou o número 1, né? E a data de criação ele aceitou null porque eu deixei o campo para aceitar null. Como por exemplo, se você for criar uma tabela de usuários e não quiser que o CPF dele fique nulo, você pode muito bem colocar ele para não aceitar nulo. Ele vai dar um erro na hora de você inserir falando, o campo X, né, o campo no caso CPF, não pode ficar nulo, beleza? Mas no nosso caso, deixei nulo, tudo certo. Vamos adicionar aqui também linguagem C, que é o pai, né, do PHP. Você pode ver lá que ele já até colocou o número 2, né, no campo ID, ele já vai incrementando esse ID. Vamos adicionar mais um aqui. Java. Vamos adicionar mais um aqui. JavaScript. Beleza. Agora vamos pesquisar quando essas linguagens foram criadas para colocar essa data de criação, beleza? Continuando aqui, achei um artigozinho na Wikipedia que mostra a data de criação da maioria das linguagens aqui. Engraçado que apareceu até o Code Fusion aqui, uma linguagem que eu não vejo falar há muito tempo, né? Borland Delphi, que é uma linguagem que a gente ouve falar, mas não está tão em voga assim como era antigamente. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o Java. O Java foi criado em 95. Como não temos o dia exato, vou colocar aqui 1995 de 1º de janeiro, beleza? Só para a gente ilustrar mesmo. O PHP também foi criado em 1995, então vamos aqui colocar. Vamos ver, se eu colocar algo fora do padrão, pode ver que ele não vai deixar, porque ele vai falar que é um valor incorreto para o tipo de coluna date, né? Aqui é incorrect date value. Aí eu clico em editar linha, edito para o padrão correto, tudo certo. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na linguagem C. A linguagem C está falando que foi 1980, né? Que é a versão com classes. Então vamos colocar aqui 1980 0101. Beleza? E JavaScript foi criado em 1995. Rapaz, 95 foi um ano produtivo para a galera da web, hein? Java não foi uma linguagem feita para web, mas assim, JavaScript e PHP, que são duas linguagens as principais, pelo menos de uns tempos para trás. Beleza. Basicamente ficou todos com a mesma data quase. Mas vamos lá. Quero explicar mais ou menos como funciona a base de uma tabela de banco de dados. As tabelas são como o Excel mesmo. Você não vai lá no Excel e cria uma tabela, por exemplo, uma tabela de lançamentos mensais, para você colocar lá o que entrou no seu mês e saiu no seu mês. No caso do SQL, você criaria duas tabelas para esse tipo de operação. Uma tabela de entrada e uma tabela de saída, para você meio que fazer uns cálculos, né? Só que lá no Excel você pode ir inserindo as tabelas no lugar que você quer. Aqui não, você vai criar cada tabelinha, ou seja, cada tabela que vai armazenar um tipo de dado separado. Por exemplo, entrada seria uma tabela, saídas, né, financeiras seria uma outra tabela. Sei lá, preço de coisas que você tem para gastar, por exemplo, aluguel, contas e tudo mais, seria uma outra tabela. E por aí vai, usuários para utilizar o seu sistema seria uma outra tabela. E por aí vai. Cada tipo de dado tem uma tabela específica e cada tabela tem o seu ID. Porque, por exemplo, lá nos IDs eu saberia que o ID X é do usuário tal, que o ID X é da conta específica e por aí vai, certo? E no caso da SQL você consegue criar as tabelas, você consegue fazer o select, que é obter os dados, e na hora do select, mais para frente eu vou explicar para vocês, existe algo chamado join, que é quando você une mais de uma tabela para um determinado fim. Por exemplo, se você quiser mostrar os usuários que fizeram um gasto de entrada, você vai pegar a tabela de entrada, na tabela de entrada vai ter provavelmente um campo falando que o usuário que fez aquela entrada é o usuário tal. Vai colocar o ID dele, por exemplo, a Mauri é o usuário 1, a Maria é o usuário 2. Lá no gasto vai ter que o gasto X foi feito pelo usuário 1, a Mauri, e o gasto Y foi feito pelo usuário 2, Maria. Entendeu? Na hora que você faz o join, você consegue juntar as duas tabelas e retornar tudo em um SQL só, que a gente vai colocar mais pra frente, quando entrarmos na parte de código mesmo. Beleza? Inicialmente, o que a gente já fez aqui? Já conseguimos fazer a parte de criar uma base de dados, criar uma tabela, fazer o select, né, que é basicamente clicar aqui no conteúdo e ver os dados. O ato de eu clicar no maisinho aqui e inserir os dados já é o ato de inserir. O ato de
fazer um update, de atualizar uma informação, basicamente nas ferramentas é você vir aqui e colocar PHP moderno. Pronto, viu? Aqui eu já fiz um update, que ele tem um códigozinho específico que faz essa operação. Mas já que a gente não quer que o nome fique esse, quer que fique só PHP mesmo, venho aqui, apago e faço outro update para atualizar essa informação. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos inserir uma informação e apagar essa informação, que é basicamente a única parte que a gente não fez aqui, que é a parte de deleção. Fizemos inserção, listagem e atualização. Vamos inserir aqui, ó, teste. Vou colocar aqui a data de hoje, que é 26 de maio de 2021. Beleza, fiz a inserção dessa informação. Se eu quiser remover essa informação, basicamente eu clico nesse menos aqui, né, excluir linha. Também posso vir na linha e apertar o backspace com a linha selecionada, mas aqui é meio, né, como está clicado no campo, ele acaba apagando a informação do campo. Mas vamos lá. Clico aqui no menos, ele vai perguntar, excluir linha selecionada. Eu desejo excluir, vamos lá, excluir. Beleza. Com esses simples 2 cliques, né, no menos e no confirmar da exclusão, eu fiz uma exclusão no banco de dados. Na aula de hoje, foi uma aula muito simples e muito superficial na teoria, mas aprendemos em tese como funciona o banco de dados. Que ele funciona com as bases de dados. Dentro da base de dados é onde vamos colocar as nossas tabelas. Fazendo analogia com o Excel, seria como se eu criasse uma tabela e depois criasse aquelas abinhas embaixo para fazer a separação entre as tabelas, certo? As tabelas ficam dentro do database, né? Ou seja, database, que é a base de dados, o table, que são as tabelas. Nas tabelas a gente cria campos e conforme a gente criou os campos, a gente vai inserindo informações dentro desses campos, dentro das tabelas, dentro das bases de dados. Beleza? Pode ter ficado uma aula meio confusa, mas fiquem tranquilos que nas próximas aulas tudo vai fazer sentido. Beleza? A gente aprende a manipular tudo aqui. Na próxima aula vamos aprender a fazer tudo via código, tanto criação de tabelas, quanto inserção de dados, criação não só de tabelas como também de bases de dados, o update e o delete. Beleza? Também vou dar uns bônus aí para vocês, que é um comando que faz tanto a inserção quanto atualização, caso já tenha a informação. Beleza? Espero que tenham gostado. Continue acompanhando as aulas. Um forte abraço. Continuem sempre estudando e fui!